Oi gente, eu sou Fernanda Cury, eu estou aqui na Cidade do Samba, começando a nova temporada da TV Minha Cidade. E eu estou muito feliz e emocionada com isso. Vocês sabem o que acontece quando eu fico assim? Eu preciso colocar pra fora essa felicidade. E é assim, aê! E agora eu vou mostrar pra vocês, até o desfile, como é que se faz um carnaval campeão. Na minha bateria da mocidade independente, não existe mais quente, não existe mais quente. É o festival do couro, a alegria da cidade. Salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade. Na minha bateria da mocidade independente, não existe mais quente. Estou aqui com a Camila Silva, rainha de bateria. Camila, mais um ano com a mocidade. Como é que está essa escolha do samba? Mais um ano, graças a Deus, com essa comunidade maravilhosa que me acolheu muito bem. Hoje estou me sentindo, eu falei que hoje eu sou uma verdadeira independente, estou me sentindo muito à vontade. As escolhas, todos os domingos foi tudo maravilhoso. E como é que são os seus preparativos? Ah, gente, já está se preparando, né? Tem uns 6 meses já me preparando. A gente está fazendo os trabalhos, fazendo fotos, academia, alimentação e tudo mais. Tá ótimo, Camila. Muito obrigada, tá? Mestre Dudu, como é que tá essa grande disputa aí da semifinal? Bom, tô gostando. Foram 21 obras belas, né? E criar as paradinhas de bossas. A gente já cria um pouco antes e com isso já tem aí 2 já montadas para que o samba campeão, ele se encaixe no samba campeão. A galera que vai votar, que escolha o melhor samba para nossa escola. São 5 sambas muito excelentes. E é só escolher, esperar. O nível tá muito bom, então. Pois é, tá muito acirrado, né? E quem vença é o melhor, cara. Qualquer um dos 5, para mim, tá excelente. Qualquer um para um grande samba. Ah, com certeza. Mocidade 2019 na cabeça. Tamo junto. Padre Miguel é a capital da escola de samba que bate melhor no carnaval. Estão comigo aqui os compositores finalistas para o Carnaval 2019. A disputa está tão acirrada que esse ano houve uma mudança. Geralmente são 3 sambas que vão para a final e esse ano são 4 sambas. Eu vou fazer uma pergunta aqui, cada um responde na ordem que quiser. O que representa para cada parceria chegar à final da mocidade? Para a nossa parceria, que é composta por J. Giovanni, Ricardo Simpatia, Gustavo Soares, Gustavo Alves, Solano, Igor Viana, Dudu Educar, a gente está com orgulho muito grande. É uma grande honra estar disputando essa final na Mocidade Independente, que é uma das maiores festas que tem a nível de samba enredo. E como o próprio nosso vice-presidente Rodrigo Pacheco falou, ele está respeitando a raiz, a essência do samba. Ninguém gosta de a escola vai escolher um samba, escolher um compositor para poder fazer o samba. Essa não é a bandeira da Mocidade Independente, ele deixou bem claro para a gente. Então nós na escola, a Mocidade Independente está valorizando vocês, a raiz. Eu e minha parceria, a gente faz samba para uma escola só, que é a Mocidade Independente. E a gente está lá com orgulho nessa final para representar, se Deus quiser, a escola na avenida, que é nosso objetivo, que é o objetivo de todos. Para sempre, Mocidade, para sempre. Independente de resultado, se ganharmos ou não, o coração da gente vai ser para sempre Mocidade Independente de Padre Miguel. O que acontece? O orgulho da gente ser Mocidade Independente de Padre Miguel aflora na pele, porque a gente nasceu ali, a minha parceria, por exemplo, o Domenil me colocou no samba, é um pai para mim, me ensina, é um professor, para mim e para todos também, que tenho o prazer de estar junto com ele, até os que às vezes não estão junto com a parceria e tendo o prazer de estar com o Domenil, aprendem com ele sim, aprendem com a integridade, o caráter dele, e os outros parceiros também estão sempre junto com a gente. Então a gente nasceu ali dentro da comunidade, dentro da mocidade, meu pai tinha um bar ali do lado, eu comecei no funk, e do funk o falecido Gaúcho, que foi um grande presidente da nossa escola, numa aposta, me colocou ali nessa cachaça aqui, que está todo mundo envolvido, que não dá para... Então, a gente medir a emoção de estar numa final na Mocidade Independente de Padre Miguel, eu acho que nenhuma palavra vai poder chegar aqui para quem está em casa agora e poder expressar esse sentimento. E quem desfila é que leva a escola aos títulos, quem desfila é que leva a escola às grandes glórias e às glórias que a gente tinha no passado. O nosso samba tem uma levada diferente, a gente foi um pouco ligado no DNA da mocidade, né? Eu acho que foi um acerto muito grande da nossa direção, deixar os 4 sambas que realmente mereceram estar nessa final.
eu sou a favor de se vier a ser o nosso samba, da minha parceria campeão, eu vou estar feliz, porque eu vou ganhar dos melhores. Eu não queria estar com nenhum outro samba aqui, a não ser essa rapaziada que está aqui, que merece estar com a gente. Primeiro, deixa eu parabenizar meus parceiros e amigos compositores, que é fundamental, e a gente convive muito e não existe nenhum clima de rivalidade entre nós, sempre é um respeito muito grande. Muitos são amigos pessoais e se encontram em várias disputas, e essa ressalva de agradecer todo mundo a nossa camaradagem. Então o trabalho do compositor ele precisa ser absurdamente valorizado, porque é uma das coisas mais importantes na formação de uma escola. Compor não é fácil e a gente tenta fazer o melhor, e também parabenizar as parcerias que não foram contempladas com a participação na final, mas que também fizeram um grande trabalho. Meses de agonia, de luta, de ansiedade. São meses que a gente passa por essa dificuldade, e a felicidade de estar na escola do coração é absurdamente redobrada, porque a gente conhece um pouco de Mocidade. A Mocidade é uma escola muito louca. A Mocidade acho que tem a rede social mais incrível do carnaval, torcedores absurdamente apaixonados. A nossa parceria, ela nessa formação básica, é o nosso 4º ano e a 4ª final que nós estamos fazendo, então é muita alegria estar com esses caras que são grandes mestres, que são da minha infância e minha geração. Sempre torci muito pro samba de todos, do Jefinho, do Paulinho Mocidade, do Mauro Dias, do Marcelo, do Ricardo. Todos são excelentes obras na final, e esse fechar de carnaval com as características do nosso samba, tem tudo, se for o samba colhido, fazer um grande desfile. A felicidade de estar na final é muito bacana, muito gratificante. É uma honra muito grande. Eu que já sou vencedor de várias vezes na Mocidade Independente, é como se fosse a primeira vez. A ansiedade, nervosismo, é como se fosse a primeira vez realmente. É muito gratificante para cada parceria. A gente está numa final de uma escola de samba de torcedores tão apaixonados, né? E de uma torcida, como o Léo Pérez já falou, de uma torcida fiel, que é a Mocidade Independente. A gente tem um samba pautado realmente no tempo. A gente tem um samba pautado na história de cada componente da Mocidade, na história dos nossos mestres, dos nossos artistas. Então a gente apostou nisso, e a gente acha que, mesmo sendo a escola última a desfilar, a gente vai emocionar todos do Rio de Janeiro. E a Mocidade com certeza vai sair com mais um campeonato com o nosso samba. Isso aí com certeza. Olha lá, menino do tempo, hein? E agora eu queria saber de vocês qual é a parte do samba que vocês mais gostam. E peço para cantar um pouquinho, dar uma palhinha, né, pra gente. Nessa terra carente de amor, a luz da estrela, Mocidade, nos traz consciência, guiando os passos pro futuro. Gênios, artistas, verdadeira essência, que rufem os tambores, que façam seus louvores. Senhor do tempo, a voz da verdade, os anos vão passar, eu sei que vou te amar pra sempre, Mocidade. A paradinha que marcou o tempo, fez inesquecíveis tantos carnavais. Vou virando pra eternidade, vou seguindo a minha estrela. No novo tempo, tempo de mocidade. Oi, amor, amor, meu amor, não me deixe com saudade. Teu coração é fonte da minha mocidade. Brilha minha mocidade, é chegada a hora, faz o sonho acontecer. O tempo é lembrança que fica na história dos carnavais que eu vivi com você. O mundo a girar, nas voltas na vida, nas ondas do mar. O luar me faz renascer, é primavera em cada florescer. Olha lá, menino tempo, tenho tanto pra contar. Era eu, guri pequeno, pé descalço no meu lugar, quando um toco de verso, semeou a poesia. Elaiá, eu colhi a flor da idade, fiz de minha mocidade o raiar de um novo dia. É isso aí. Eu acho que... A disputa está super acirrada mesmo, né? Eu não conseguiria escolher qualquer um dos sambas que me emocionaram, me arrepiaram, e tenho certeza que o que vencer fará um grande carnaval. E eu queria saber agora o que vocês acharam do enredo para compor o samba. Todos os compositores vão concordar comigo, nós temos que parabenizar o nosso carnavalesco, Alexandre Lousada, por mais essa façanha de nos dar assim um texto incrível, um texto tão bacana, que é assim, é 50% do que você
vem da tua inspiração, né? Alexandre Lousada está de parabéns. Parabéns mesmo. A gente vai falar da gente, cara. A gente vai falar da nossa vida. Vamos falar da vida das pessoas que estão à nossa volta. Vamos falar dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos bons e ruins. O sentimento de esperança no futuro. O sentimento do que já passou e não volta mais. Então o que acontece? Cara, sensacional. Ficou fácil. Acho que por isso que as obras que a gente está hoje na Mocidade são obras maravilhosas. Porque ficou fácil. Agradeço, cara, por você, Alexandre Lousada, nos presentear com esse enredo maravilhoso, porque tu é louco, mas um louco maravilhoso. Um beijo. E o gênio artista, que é o Alexandre Lousada, deixou pra gente de mão beijada aqui, as duas mãos beijadas, pra gente poder pegar uma sinopse poética. Uma sinopse poética. Não precisamos pesquisar, que às vezes vem sinopse complicada, que precisa pesquisar, deixou ali pra gente a fatia do bolo, só pra gente destrinchar e fazer uma grande samba, uma grande obra através da nossa parceria. E com isso nós conseguimos conquistar a comunidade, vários segmentos da escola e o grupo nas redes sociais. Parabenizar também o nosso grupo lá, Pra Sempre Mocidade Independente, que é uma hashtag do nosso próprio samba enredo, a última frase do samba aqui, ó, Pra Sempre Mocidade. Existe o grupo Família Mocidade, que é todo o Brasil. Parabenizar os administradores, pessoal que elogia nosso samba, que está dia a dia, tem críticas positivas também. Então, gente, eu só tenho a agradecer a esse carnavalesco maravilhoso, Alexandre Lousada, que ele perpetue muitos anos na Mocidade Independente e traga um novo título. Lousada, obrigado por ter trazido esse título para a Mocidade Independente. Você acendeu essa chama viva que é a Mocidade Independente de Padre Miguel. Né, são 4 obras com suas particularidades, com suas peculiaridades e sua beleza. Então, isso já mostra a capacidade de que esse texto, de como foi bom para a gente escrever a obra. A minha parceria, eu, Denilson do Rosário, Carlinhos da Chácara, Alex Saraiça, Marcelo Casanossa, Gui Cruz, Lula e Darlan Alves. A gente pensou muito na concepção de samba que a gente queria. A gente primeiro tentou entender o que a sinopse pedia, o que o texto pedia, o que o enredo pedia. Porque você pode dar uma característica assim, assado, para um samba, e todo mundo conversa muito sobre isso, né, da maneira que você vai compor. E a gente entendeu de que naquele texto tinham todos os elementos necessários para a gente fazer um grande samba. A gente que elogia, que critica, isso é muito bacana, né? Isso é o nosso feedback, é o nosso retorno. Tentar fazer algo com a cara da escola e com a cara desse enredo, né? Entender o ano da mocidade, entender o que a mocidade vive. Um abraço para a galera da internet aí, que eu participo bastante. Aproveitando o tema do enredo, eu queria agradecer um tempinho que vocês reservaram para conversar aqui comigo. Adorei, foi muito bom. Sucesso, boa sorte para cada um de vocês, para cada parceria. Eu tenho certeza que qualquer uma que ganhar fará um grande carnaval. E continuem aí, que a TV Mocidade volta já. Nós acabamos de assistir os compositores para uma grande final neste dia 22, às 22 horas, na Quadra Nova. E para falar melhor do assunto, estamos aqui com o diretor de carnaval, Marquinho Marino, que também já venceu, né, um samba. Sim. Como compositor, não é isso? Sim, ganhei 3 sambas da Mocidade, 2006, 2007 e 2008. E me aposentei. Ah, é? E eu estou observando essa bandeira aqui, ela significa alguma coisa para você? Muito, né? Nasci aí, cresci aí e voltei nesse ano. 2017. 2017, que foi um ano importante para a escola, né? Conseguimos o título com o trabalho em conjunto. Um ano especial para a gente, quem é a Mocidade nunca mais vai esquecer. Isso. E, Marquinhos, me explica uma coisa. Quais são os principais desafios na disputa de samba na visão de diretor de carnaval? São vários aspectos que a gente tem que estar prestando bem atenção. Primeiro, o andamento do samba, como ele se comporta com os componentes. Tem várias situações no samba enredo que a gente tem que estar analisando, não é puramente ouvir o samba e decidir qual que vai ganhar. Tem a questão do andamento, a questão da melodia, da letra enquadrada na história e, além de tudo, a emoção. Se ele não tocar no coração dos componentes de quem ama a escola, não acontece. E a experiência como compositor te ajuda nesse processo? Ajuda muito, principalmente pela isenção. Por não ter nenhum tipo de benefício para ninguém, eu me sinto à vontade de poder analisar totalmente imparcial. Agora, o que pode ser feito tecnicamente para saber se o samba concorrente pode, de fato, ser o samba da Mocidade?
vários aspectos são importantes. O primeiro deles é a emoção. Tem que tocar realmente o coração do componente da escola, quem está assistindo. Esse é o ponto principal. Segundo ponto, a métrica, o andamento do samba, se ele respeita a característica da escola e da bateria. E também a história, né? Todos esses pontos são importantes ser julgados juntos. E principalmente, o samba tem que ser escolhido ao vivo. Muitas vezes você ouve o CD, acha o samba muito bonito e na quadra ele não desenvolve dessa forma. Então, o ao vivo, a presença das pessoas, dos componentes, é que vai dar para a gente automaticamente a direção a ser escolhida. Já tem alguma sugestão? Já tem alguma preferida? Eu sempre tenho. Mas assim, eu faço sempre questão de frisar que a escolha de samba ela tem que ser feita por uma pessoa apenas. Né? Porque assim você elimina qualquer tipo de questões externas que possam influir, amizade ou até qualquer outro tipo de coisa. Então eu sempre parto da premissa que tem que ser escolhido pelo presidente e que a direção de carnaval, com conhecimento técnico e também de samba por ter, né, feito há muito tempo, apoiar de alguma forma e, no caso, se for necessário, dar algum tipo de conselho. Mas nada mais do que isso. A escolha tem que ser feita pelo presidente e eu penso assim e sou radical quanto a isso. Bom, as dicas estão aí, né? Então não percam, que é nesse sábado, às 22 horas, na Quadra Nova. E fiquem aí, que a TV Mocidade volta já já. Aqui comigo, o grande baluarte da nossa escola, Tiãozinho da Mocidade. É um prazer imenso estar aqui com você, um grande prazer mesmo. Você, como integrante do Departamento Cultural e o compositor dos maiores sucessos da escola, o que a Mocidade significa para você? Olha, Fernanda, é uma honra também estar aqui contigo, diante desse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo para a nossa escola. A minha escola é o grande amor da minha vida, até porque um amor, ele vem trazendo, ele é composto de muita felicidade, de muitas alegrias, muitas razões de ser feliz. Quer dizer, a Mocidade ela é um pouco mais nova do que eu sou de 49, ela é de 52. Então, a Mocidade vem desse processo de bloco, que a gente conheceu como bloco, e depois ela ensina essa escola, se tornou essa escola grande, com uma grande bateria, com um grande nome que foi o André. Ela revelou muita coisa boa e trouxe muita visibilidade à nossa região, a Padre Miguel. Essa escola realmente é o grande amor da minha vida, porque conheci tanta gente boa aqui, foi tio Dengo, Aloísio, André, seu Orozimbo, tio Lolô, Tião Marino, Toco, Jorginho, Adico, Gibi, muita gente, uma família inteira de sambistas. E seus sambas são sambas que contagiam, são sambas lindíssimos. Eu queria saber assim, de onde vem essa inspiração? Do Cosmo. Eu sou dono de nada, né? Assim, ninguém é dono de nada. Essa é a palavra minha é uma ilusão enorme. Quer dizer, a gente não é dono de nada, tudo é do Cosmo. A gente só tem a felicidade de encontrar, de estar no mundo, e você ser como antena, você capta isso e passa para um papel ou para outro lugar qualquer. Todas as invenções já estão inventadas, né? Tudo já está feito. Você só tem a felicidade de poder tornar aquilo prático. E por falar em samba que ficou na história, eu quero saber agora qual é o samba da sua vida. Aquele que marcou. Todos me marcaram, porque são filhos, né? Filhos não têm preferido, entendeu? Pode ter um que chegue mais perto de você, que te dê, mas você ama todos. Eu amo meus sambas todos, não só os que eu fiz para aqui, para a Mocidade, mas samba que eu fiz para a Finlândia, para a Suécia, para Paris, para Londres, para o Canadá, para Manaus, para Tocantins, para o Sul, para o São Paulo. Sabe, eu fiz samba para o Brasil inteiro depois da Mocidade. Então eu amo até as sambas que eu fiz para os blocos, todas as minhas obras, porque isso é uma gratidão com o Cosmo, que me dá isso de graça. Então, toda vez que eu recebo alguma música, eu tenho maior carinho, maior gratidão por isso. Eu não tenho um preferido, tem aqueles que foram mais felizes. Tem quem filho que cresce mais que o outro. Um deu para um engenheiro, o outro é jogador de bola, o outro é pedreiro, mas é meu filho e eu amo da mesma forma. Entendeu? Eu tenho alguns que foram campeões de carnaval. Ziriguidum foi campeão, Vira-Virum foi campeão, Chuê-Chuá foi campeão. O Luar Clareia, o Morená não foram. Mas eu adoro esses sambas. O amor é o mesmo, né? É o mesmo. Então, eu não posso, assim, não tem essa distinção. É muito difícil. O compositor, quando ele faz com o coração, ele gosta de todos. Lá no céu mora uma estrela, de amor me faz sonhar. Mora o sol e mora a lua,
e também o meu olhar. A luz da felicidade trouxe aqui na minha mão. Vou guardar você, estrela, dentro do meu coração. Estrela que vem, pela estrela da mocidade que eu fiz. Lindo, lindo, lindo. Da mocidade, Muito obrigada. Estou encantada aqui de conversar com vocês e conhecer mais ainda a história da mocidade. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer imenso, tá? E fiquem aí que já já vem uma entrevista para lá especial. E já que o tema do enredo de 2019 é o tempo, eu arrumei um tempinho aqui com esse grande carnavalesco, ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre Lousada. Seja muito bem-vindo à nossa TV Mocidade, Lousada. Senti que as pessoas têm muita dúvida em relação a quem escolhe o tema do enredo. Em linhas gerais é um acordo entre as partes, né? Existe sempre um tema, mesmo que a ideia parta da escola, cabe ao carnavalesco transformar esse tema num enredo, numa sinopse e desenvolvida plasticamente para que a gente possa montar um carnaval. No caso do enredo sobre o tempo, é uma ideia que eu já tinha há algum tempo atrás. Eu trouxe desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar na mocidade, e esse ano chegou a hora porque ele criou mais corpo e abriu portas, possibilidades para que a gente pudesse captar também uma ajuda financeira para a montagem desse tema. E de onde veio essa inspiração? Olha, eu acho que o tempo permeia a vida de todo mundo, né? Tudo é uma questão de tempo, né? A gente tem, para nascer, né? A gente vem de um espermatozoide que fecunda um óvulo, tudo um ciclo que demanda um tempo. 9 meses depois a gente nasce, a gente tem um tempo de vida, existe um tempo para tudo. Então, essa inspiração partiu mesmo do dia a dia, né? De quando o sol nasce, quando ele se põe, quando chega a noite. E assim, como é que você vê o entendimento assim, dos compositores? Que aí você criou o tema e como é que eles entendem isso? Olha, por acaso nesse tema, eu dei liberdade aos compositores, existe um fio condutor, né, que é passado para eles através de uma sinopse, e a minha linha de trabalho, eu faço uma sinopse com poesia, não que eu queira induzir o compositor a copiar frases da sinopse para colocar no samba, mas sim inspirá-los. Como eles são poetas também, então tem que ser um pouquinho poeta para que a gente possa falar a mesma língua, né? E agora, cada um entende diferente. E a gente escolhe assim, o melhor raciocínio global, aquilo que conseguiu sintetizar melhor a ideia central do enredo, mas foi dado aos compositores de liberdade de criar em cima desse tema. Então, vocês vão perceber, no final do samba, que as obras diferem na abordagem do enredo, mas chegam a um lugar comum, que é falar do tempo de uma maneira geral, do ciclo da vida, né, do nosso dia a dia, do que faz a gente hoje ser escravo de um tic-tac de tempo, né? Você vê uma criação sua virar poesia na mão de outras pessoas? Poxa, essa parte de criação é a coisa que fascina tanto a mim. O compositor tem lá a sua parcela, é um mosaico que vai se montando, né, a partir de uma ideia. Essa ideia se transformou em texto, esse texto foi passado para um compositor, se transforma em música, e a música é que narra a minha história na avenida. Então, a trilha sonora daquele espetáculo que vai passar, cada ala, cada carro alegórico conta um pedacinho dessa história de acordo com o que o samba está narrando. Bastante didática, para que você possa esclarecer um determinado assunto e tornar de conhecimento até mundial, né? Então eu vejo que cada carnaval, cada enredo desenvolvido é como se fosse uma tese a respeito. Você escolhe um tema, esmiuça ele ao máximo, explica todas as possibilidades que se abrem, todas as vertentes que cabem dentro desse tema.
mas que é uma coisa que é de fácil leitura, entendeu? Esse é o compromisso do carnavalesco. Então a torcida da Mocidade pode ficar tranquila. Eu acho que a gente vai sonhar mais uma vez, corrigir problemas que aconteceram no passado, mas eu acho que plasticamente é um enredo que é bem mais a identidade da escola, e modéstia à parte está bem mais bonito do que os outros trabalhos que a gente já apresentou aqui. Então, gente, é a palavra de quem sabe, né? Vamos com tudo em 2019. E fiquem aqui que tem mais TV Mocidade para você. Muito obrigada, Lousada. Eu que agradeço. Vou esperar vocês aqui de novo. Tá para ótimo. mais esclarecimentos. Obrigada. Rodrigo Pacheco, nosso vice-presidente, é um prazer imenso ter você conosco nesse programa de estreia da nova temporada da TV Mocidade. Eu queria saber qual o balanço que você faz da disputa do samba como um todo. Você tem uma parte muito tradicional da escola, que é a ala de compositores, e infelizmente aos poucos isso tem se enfraquecido no cenário do carnaval, e a gente defende aqui muito essa questão de que exista a disputa, e a gente, graças a Deus, vem trabalhando bastante com quadra cheia, todos os episódios, todos os atos que a gente faz ligados à escolha de samba, desde as reuniões durante a semana, quanto a disputa propriamente dita na quadra, tem funcionado bem. E assim, eu tenho um balanço muito positivo, inclusive considero que tem superado a cada vez mais a nossa expectativa em relação a isso. E enquanto estivermos à frente dos trabalhos, nós vamos ser fiéis defensores desse formato. Eu reparei que aqui atrás tem mais fantasias, mas não pode mostrar isso não, né, gente? Não, isso aí em breve, a gente, né, se Deus quiser. Quando que a gente deve mostrar isso? Deixando isso aí de maneira clara e bem exposta para a comunidade como um todo, através de um capítulo especial que a gente vai fazer sobre as fantasias. Mas de antemão também deixo aqui registrado, adianto que as fantasias estão belíssimas. Foi realmente um ponto sensível do nosso carnaval de 2018. Então já corrigimos, trocamos toda a equipe, trabalho muito focado e, se Deus quiser, podem esperar aí um belíssimo espetáculo a nível de fantasias. E vocês vão continuar curiosos aí, eu tô vendo tudo aqui. Então, voltando à pergunta, numa época em que muitas escolas encomendam sambas e tem disputas bem esvaziadas, a Mocidade segue tendo muitos sambas e mais de 200 compositores envolvidos. Qual é o tamanho da satisfação de você ver isso? Como eu disse, é muito importante para uma escola de samba essa etapa de escolha, né? É um setor muito tradicional. As escolas de samba ela tem setores de tradição, como Velha Guarda, como Baiana, que são os pilares, né? E os compositores. Então se envolve dentro desse trabalho uma ala com 200 pessoas e que fazem com que isso seja uma rotina do ano. Eles esperam ao longo do ano entrar nesse período para a elaboração dos seus sambas, entrar na disputa e aquela competição, que é uma competição muito sadia. A Mocidade vem fazendo isso já há algum tempo sem nenhum problema. E assim, me deixa muito feliz o quanto isso tem sido positivo no nosso formato atual. Nós caminhamos com isso para a quadra antiga, que é a quadra histórica, né, que hoje abriga o nosso centro social e cultural. Então, a comunidade está participando ativamente, os sócios da escola, as próprias torcidas estão muito à vontade. Isso tem feito com que o trabalho, a cada vez mais, nos traga esse orgulho mesmo de estar fazendo algo nos moldes antigos, vamos dizer assim, mas que até hoje dá certo. Então a disputa continua sendo na quadra antiga? Continua na quadra antiga, nós vamos lá fazendo essa etapa até a semifinal, e a grande final a gente vai para a quadra nova, que é uma quadra muito maior, que faz com que a gente consiga receber melhor os nossos convidados, até porque é um evento de grande porte. Ah, que ótimo. Então, e desde que a atual gestão assumiu o comando da escola, não houve polêmica na escolha do samba. Sempre vem sendo aquele que a maioria queria. Esse é o segredo do sucesso? Eu acho que sim. É importante você ouvir quem de fato vai conduzir a obra, né? Você tem comunidades, segmentos, são eles que fazem o canto funcionar na avenida. Então é natural que vá repercutir positivamente quando a escolha atende, né? Óbvio, cada grupo tem as suas escolhas, mas de um modo geral a gente faz sempre um acompanhamento. Eu busco através de fichas de votação, eu começo a monitorar o que os segmentos estão pensando em relação à obra. E aí eu continuo fazendo esse acompanhamento até a final, para que de fato a escolha não saia
diferente do que é o grande desejo da comunidade. Tem sido feito assim, tem demonstrado resultado, tanto em notas, né, com os julgadores, quanto em premiações, como no último ano, por exemplo, que o samba ganhou o estandarte de ouro, conseguimos alcançar os 40 pontos, enfim. Eu acho que a receita está funcionando e a gente vai continuar assim, eu continuo ouvindo a escola, a gente continua decidindo isso muito em conjunto. Que ótimo, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa estreia, né, dessa nova temporada. Eu te agradeço. Eu que agradeço, acho que a TV Mocidade acaba sendo mais uma ferramenta para a gente ter esse alcance, né, esse contato com o nosso público, e acredito muito de que a gente vai ter muita coisa boa ao longo desse ano, através do nosso projeto, com os capítulos, e espero que o público goste e acompanhe a cada lançamento de tema diferente, porque a gente tem trabalhado bastante aqui para conseguir dar o retorno que a comunidade espera do que a gente trabalha aqui administrativamente. E vamos fazer um grande carnaval, não é isso? Se Deus quiser. Por hoje é só, encerramos por aqui. E como o tema do enredo é o tempo vai ser bem curtinho. Daqui a 2 semaninhas nós estaremos de volta com a TV Mocidade.